Vamos ver se a gente consegue passar os detalhes. Eu sei que muitos estão interessados nos detalhes a respeito de plantio, de como fazer. E são muitas informações, né, irmão? Como escolher a terra, como construir, como organizar. Mas Deus vai encaminhar. Para esses primeiros momentos, nós reservamos, como falamos ontem, para nós aprendermos o método chamado plantio dos anjos. O que é isso? Aqueles que não conhecem, quando a irmã White esteve na Austrália, na região ali do Colégio de Avondale, era necessário haver um pomar para alimentar lá os alunos. E era uma área bastante árida. Não havia nada, praticamente. E uma terra considerada ruim para o plantio. Naquele momento, então, Deus vem e revela para ela um método, uma metodologia para as árvores, para o cultivo das árvores. Então, esse método exclusivamente seria por a formação de pomar. Mas, pessoas que estiveram com ela, os netos, pastor Arthur White, eles resgataram informações e hoje um grupo nos Estados Unidos, de irmãos nossos adventistas, se dedica, né, o nome dele é o Sr. Lin, ele se dedica a ensinar algumas coisas que não estão escritas ali no livro Mensagens Escolhidas, que ele só menciona um pouquinho como é que era o método, né, o volume 3 Mensagens Escolhidas. Agora eles trouxeram mais detalhes, olha, assim, assim, assim. Não tem explicação científica, eles falam, para todas as coisas. Existe uma noção, nós vamos ver ali como é que é, mas não há uma comprovação, uma explicação para todos os passos que são dados. Porém, foi uma orientação de Deus e que tem resultados impressionantes. Eles, nos estudos deles lá, eles mostram, por exemplo, árvores nativas, sequoias, plantadas pelo método original do parque das sequoias, que é o método mais indicado, e pelo método indicado por Deus, uma do lado da outra. Então, a gente vê no espaço de um ano um crescimento 3 vezes maior das sequoias pelo método de Deus comparado com o método indicado pelo parque. Então, algumas coisas são interessantes. Tomates que produzem 3 vezes mais, o dobro do esperado da melhor situação possível. E nós pudemos também experimentar e ver coisas desse tipo na nossa casa. O interessante é o seguinte, essa metodologia ela pode ser trabalhada e adaptada também para as nossas condições e dentro do sistema agroflorestal que nós falamos. O nosso interesse é mostrar para os irmãos como fazer o plantio para a árvore, como adaptar isso para uma horta, para um plantio numa estufa e mesmo no conceito do sítio. Então, essas 2 palestras vão dar essas informações. O interessante é que quando eles foram comprar as mudas de procedência lá, fala-se de mudas de pêssegos, pés de pêssegos que eles iam plantar lá, o vendedor de mudas estava muito preocupado que eles realmente tivessem sucesso, porque, olha, essa terra aqui vai ter que ser muito bem trabalhada, então tem que se tomar cuidado. Aí ela falou, mas eu tenho um método de plantio. E ele, interessado, uma pessoa especialista na área, falou, por favor, então me explica como é que é o método que a senhora deseja plantar. E ela contou sobre esse método que nós vamos aprender agora. E ele ficou assim em silêncio, pensativo, e falou, olha, planta desse jeito, que eu não poderia indicar coisa melhor. E as árvores plantadas nesses métodos estão lá até hoje. Nos Estados Unidos, ela mesma plantou macieiras na casa dela, que já estão com mais de 100 anos de vida. Estão lá até hoje, né, produzindo. E nós temos visto coisas muito importantes. Até um dos objetivos de nós trazermos essa prática ou essa técnica aqui é para mostrar para os irmãos que é possível fazer em vasos. Pegue um vaso grande e faça dentro do sua casa, do seu apartamento. Não é algo exclusivo para coisas fora. O conceito são camadas, uma recuperação do solo. Um dos problemas mais graves que nós temos e que Deus quer nos ajudar a resolver é o empobrecimento da nossa terra em termos de minerais, por causa de chuva ácida, por causa do uso de agrotóxico, por causa das coisas mais agressivas aí, do desmatamento. E assim o que nós plantamos não traz para nós as mesmas coisas que trazia antes. Então hoje o problema não é simplesmente agrotóxicos. O problema é nós temos os minerais necessários nas plantas. Por exemplo, o brócolis que se come hoje, ele tem 5 vezes menos vitamina B2 do que tinha há 40 anos atrás. Certo? Então mesmo que você plante orgânico lá, a terra não dá. Mas Deus promete voltar isso. A promessa de Deus, irmãos vão ver, é que Ele há de estender uma mesa no deserto. Então não é para nós nos preocuparmos, apenas vamos seguir o método de Deus. Maçã e maçã são diferentes. Então a gente tem diferença entre a maçã
com agrotóxicos, plantado no método convencional. Tem diferença entre uma maçã sem agrotóxicos, que é diferente de uma maçã orgânica, que é diferente de uma maçã plantada assim. Olha as diferenças, certo? Isso aqui não é uma metodologia orgânica. O orgânico que eles falam tem uma metodologia de produção em escala comercial, são outras coisas, então são diferentes, né? Ele não deixa de ser um método orgânico por usar compostos da terra. Porém, ele não tem aqueles componentes que não deixam de ser químicos também, mas de uma origem não tão prejudicial. Então é uma forma mais simples. E o bonito disso daqui é que dá para fazer praticamente com tudo que nós temos à nossa disposição. Nada muito complicado. Sempre superior orgânico. Isso daqui é a proposta de Deus para a volta às origens. Lembram-se que desde o começo nós mostramos o retorno às bênçãos do Éden. Retorno àquele alimento original. Então Deus se propõe a trazer para nós essas bênçãos. Porque Ele quer um povo que tenha um corpo são e um espírito são para enfrentar o tempo de crise. Não é à toa que nós somos levados a produzir esse alimento, irmãos. Muito cuidado. Então vamos imaginar, temos o nosso terreno, a nossa área. A proposta é que se escave um buraco no chão com as dimensões cúbicas, né, de 80 por 80 por 80 de profundidade. Que é bem lembrado, Marcos. O dobro do convencional, que se costuma fazer 40 por 40 por 40. Então, o dobro das medidas. Certo? E por quê? Porque se entende que isso daqui é o momento em que a planta vai estender suas raízes até ela realmente ficar forte e o tempo para que o solo ao redor também comece a se recuperar. Então, nós vamos criar um micro-universo aqui para essa planta viver bem. Aqui, ao escavarmos, primeira informação importante. Nós vamos retirar a terra do solo de cima, o solo, vamos chamar de solo superior e solo inferior. O solo superior é aquele que nós escavamos até a metade. Então, os primeiros 40 centímetros, nós tiramos essa terra e colocamos aqui do lado. Certo? Os últimos 40 centímetros, nós colocamos aqui do outro lado. Nós vamos ver que essa aqui é uma terra mais clara e essa aqui é uma terra mais escura. Então, o solo de cima é um solo orgânico, um solo bem adubado, um solo vivo. O solo de baixo é uma terra teoricamente morta, que pode ser revivada, mas atualmente ela estaria morta. Então são essas duas etapas principais. E agora vamos voltar a recompor esse solo aqui. E nós vamos usar para essa composição o solo de cima. Certo? Sempre vai ser o solo de cima. A primeira etapa, Fábio, eu preciso daquelas duas pedras menores, por favor. Então o primeiro passo seria a ideia de você criar uma bolsa de ar, de oxigênio, dentro daquele buraco, daquela cova, vamos chamar assim. Nós temos aqui um cano de drenagem, conhecido como Canoflex, que é a marca comercial, de 40 centímetros, metade do tamanho do cano. E a ideia é que nós vamos colocar duas pedras, como vocês veem ali, uma em cada boca para que a terra não entre. Ele é todo furadinho. Vocês podem comprar isso daqui, como podem também pegar em coisas de sucata, pode ser o cano de esgoto, aquele cano branco. É que para comprar esse aqui é mais barato que o cano branco. Como pode ser aqueles baldinhos de azeitona também virado de boca para baixo. Esse cano aqui já está furadinho, já ele é comprado assim. Mas não precisa furar o cano de esgoto, não. Não é o furadinho que é interessante, é você ter a bolsa de ar aqui dentro. Então nós vamos ver aqui, então nós colocamos assim, ó, de um lado e do outro. E dessa maneira nós colocamos ele aqui dentro, assim, deitado. Lá no fundo da cova, a primeira coisa que nós fazemos. Então vamos colocar ele aqui. O baldinho é só virar ele de boca para baixo. A Emaneus está colocando, perguntando se tem amoras que não se desenvolvem, se poderia ser usado esse método. O que nós temos observado é que eles funcionam muito bem para hortaliças de raízes profundas, arbustos e árvores. Então nós podemos usar desde tomates, berinjela, que são hortaliças, arbustinhos, né, de coisa profunda, como o próprio amora, como árvores grandes. É a mesma, a ideia é por a mesma profundidade. Inclusive, quem pesquisa canteiros elevados, você vai ver que é mais ou menos de 60 a 80 centímetros a profundidade para canteiros elevados que vão se plantar essas hortaliças. Originalmente, como eu falei para vocês, o método é para árvores, mas nós temos usado para as hortaliças e o resultado é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Agora, então, nós vamos dividir isso daqui em 3 camadas. Certo? 3 camadas. 3 camadas de 25 centímetros. Então, 80, nós vamos fazer 25, 25 e 25, e os últimos 5 centímetros vai ser para uma cobertura.
Então nós vamos voltar à terra que nós tiramos, aquela terra de cima, que era de 40 centímetros, nós vamos ter que recompor esse solo aqui. Mas como que eu vou fazer isso aqui virar para cá? O fato é que quando a gente tira a terra, ela naturalmente aumenta de volume em pelo menos 30%. Aí nós vamos adicionar aqui alguns componentes para misturar nela, certo? Por exemplo, nós vamos fazer a primeira camada, idêntica à camada de cima, que seria o solo fértil. A primeira de baixo com a de cima, elas são camadas idênticas. Apenas a intermediária vai ser diferente. Então, a primeira de baixo com a de cima vai ser uma mistura da terra superior, mais humus de minhoca, pegar essas folhas das árvores, esterco de vaca, um pouquinho de esterco de galinha. Mais ou menos essa a composição. Quanto de cada um? Depende do que você vai usar. Se for esterco de vaca, claro que sempre já curtido, nunca ele puro, né? Como é que a gente sabe se ele já está decomposto, curtido? Quando você não sabe mais que aquilo é esterco. Quando ele já está com cara de terra, é porque ele já foi decomposto. Certo? De galinha é a mesma coisa. Então a ideia é que, vamos imaginar que fosse usar o humus de minhoca. O humus de minhoca aqui a gente colocaria mais ou menos, da quantidade que nós temos, uns 30%. Um terço aqui dessa quantidade poderia ser, mais esse material e mais as folhas apodrecidas, essas folhas que a gente pega na mata, de preferência, ou debaixo de uma árvore. É isso que nós vamos fazer. Como aqui a gente tem uma certa dificuldade de misturar aqui fora, nós vamos colocar essa terra e vamos colocar as folhas aqui em cima e vamos misturar aqui dentro. Além desse material orgânico composto, é importante nós utilizarmos, de acordo com a análise do solo, um pouquinho de calcário, né? E eu vou colocando aproximadamente em cada cova, de acordo, claro, tem que fazer uma análise para saber a acidez da terra, né? Não é a olho. Uma análise de laboratório para saber como é que está a acidez da terra, hoje vocês podem conseguir nos sindicatos de produtor rural da cidade de vocês. Vai custar aproximadamente R$30 uma análise dos minerais, uma análise simples. Então, sempre é importante fazer. Via de regra, assim, uma quantidade que mais ou menos deve se dar, vai ser aproximadamente 500 gramas numa cova como essa. 500 gramas de calcário. Para quem nunca viu calcário, esse calcário agrícola, minercal que eles falam, parece um cimento até, né? Esse aqui é o calcário que é utilizado. Tá bom? Então aqui tem aproximadamente 1 kg de calcário, para vocês terem a ideia. Eu vou colocar como se fossem uns 250 gramas aqui e os 250 gramas na de cima. Inicialmente lá não tinha, porque a terra não estava prejudicada como estava hoje. Mas os irmãos, né, que desenvolveram, eles recomendam nós fazermos uma análise do solo primeiro, para saber como que seria a necessidade. Porque tem solos muito ácidos hoje, muito degradados. A chuva tem sido ácida, então o calcário é um material de origem natural, que ele não teria nenhum problema. Então como eu falei para vocês, existem algumas pequenas adaptações para o que nós temos hoje, né, que não era uma realidade da época. Então, como eu falei para vocês, 250 gramas na primeira camada e depois 250 gramas na camada de cima. Aproximadamente isso. Ele é essencial? Indispensável? Não. Não é indispensável, mas ele traz um aceleramento. A terra, nessas condições, as próprias bactérias iriam, com o tempo, voltar na acidez natural. Certo? Elas tenderiam a voltar. Mas se nós utilizarmos o calcário, nós podemos acelerar o processo. Ele é especialmente importante se nós formos usar para as hortaliças, que têm uma vida curta. Para as árvores, as frutíferas, talvez isso aqui não seja o mais prejudicial. A questão do calcário é que a terra ácida, ela impede a planta de absorver os minerais. Não é que ele dá mineral para a planta. Quando a terra está ácida, a planta não consegue absorver o nitrogênio da terra, que é o mais importante, o fósforo, o zinco. Então, quando nós elevamos, né, a pH da terra, nós deixamos ela mais neutra e permite que a planta absorva os nutrientes. Então, não adianta a gente ficar colocando adubo que não vai resolver, certo? Quando se for usar o calcário, é importante lembrar que deve-se esperar para plantar aproximadamente uns 20 dias, ou molhando ou com uma época de chuva, para ele poder agir. Que o calcário não tem ação imediata. Um bom calcário de pureza aí de 90%, 95%, ele vai levar uns 30 dias para agir, e um calcário de uma qualidade de menos pureza, aproximadamente até 90 dias para agir. Então, isso que tem que mudar. Sempre um calcário dolomítico, preferência, né? Tem o calcário calcítico e dolomítico.
O mineral é o dolomítico que é o mais utilizado. Em seguida tem esse produto aqui, que ele é muito utilizado hoje. Não foi colocado lá no início. Originalmente, eram produtos mais ali da terra. Então, para a recomposição dos minerais do solo, isso que eu vou mostrar aqui, né, é o chamado pó de rocha ou fosfato de rocha. Ele é um composto mineral de rochas que ele busca recompor os minerais originais do solo, dentro das características originais. Então, também é um composto natural, chama-se pó de rocha ou fosfato de rocha. Esse aqui nós compramos lá em Campinas, em São Paulo. Tem um fornecedor no Ceasa, mas nós vimos que ela estava um pouco caro. O Mauro comprou diretamente do fornecedor, que chama-se Bom Solo. Eu sei que em Poá tem um pessoal que traz de Santos também, que tem algumas coisas assim. Lá na Escola de Profetas, em Sairé, que foi onde nós aprendemos isso daqui também, eles trouxeram desse fornecedor daqui, né? Então levaram de caminhão para lá. Isso pode ser comprado em saco ou a granel. Qual a quantidade? Aproximadamente 1 quilo para cada cova como essa. Então a gente coloca meio quilo embaixo e em cima. Essa quantia pequenininha aqui tem 1,5 kg. Então veja o quanto que ele é pesado. Qual é a vantagem dele também? Nem sempre o nosso composto orgânico hoje tem as características de 100 anos atrás, porque também está degradado. Então ele é uma forma que nós temos natural hoje de voltar esse composto orgânico para uma condição de minerais totais, minerais globais. É a recomposição de todos os minerais. É essencial? Como o calcário, não. Ele ajuda. Se eu tiver uma matéria rica, né, para recompor, tudo bem. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Faz diferença. E é um material que não tem nenhuma agressividade, não é nocivo em nenhum ponto. Certo? Então nós também colocamos, vou colocar... Oi, quem está perguntando? Pois não, irmã Elaine? Ah, boa pergunta. Não, a irmã Elaine está perguntando se esse pó de rocha é aquele pó de pedra que se compra para construção, para fazer ateus, fazer artefatos de concreto. Não é o mesmo. Esse pó de rocha é uma mistura de várias rochas que vão dar especificamente o fosfato, tá? Que é onde mais tem faltas nos nossos nutrientes. Então não dá para usar, inclusive aquele pó de rocha, ele pode aglutinar a terra e tornar aquilo um cimento. Não é bom utilizar. Muito bem colocado, irmã Elaine, bem lembrado. Tá bom? Então eu coloquei aqui. A ideia agora, pega aquele garfo, Fábio, por favor. Então nós colocamos aqui. Então agora a ideia seria misturar. Eu posso fazer essa atividade aqui fora, que fica mais fácil, né? Eu poderia fazer toda essa mistura aqui com o garfo, vou trabalhando ela e colocando ela aqui dentro. Então aqui a gente já tem uma terra bem misturada, bem cercada, para onde as raízes vão depois. Nós deixamos ela bem igualada aqui por cima, né? Deixamos uma camada plana e vamos para uma distribuição de pedras por cima dela. Essas pedras não podem estar misturadas, é uma camada fina onde nós salpicamos. Essas pedras aqui, a pedra 0, ela é pouco pequena. O ideal é que sejam seixos ou aquela pedra 1, um cascalho do tamanho da pedra 1, da brita 1 de construção, brita de concreto. Entenda, não é uma camada que vai cobrir tudo. É como se fosse salpicada, elas são esparsas. Então vejam, olha só, é isso aqui. É isso aqui que nós vamos fazer. Cientificamente não tem nenhuma comprovação. O que eles explicam? Nós sabemos que o solo ele é energizado, tem energia elétrica. E os íons, que são esses minerais que nós colocamos aqui, para eles caminharem, eles caminham por correntes elétricas. Então essas rochas, elas favorecem a troca, acontecer esse caminhamento. Então eles tiram a neutralidade elétrica do solo. Isso não é científico, mas foi o que eles explicaram. Então o próprio Mr. Lin fala assim, olha, ninguém explica, ninguém sabe, mas faz toda a diferença. Tanto é que se misturar na terra não funciona. Tem que ser essa camadinha logo em cima dela. Interessante, né? Mas como eu falei para os irmãos, não é para fazer uma forração. De forma alguma. É só mesmo elas salpicadas. Você tem que ver a camada de baixo. Vai ter bastante pedra, mas você vê a camada de baixo. Então seria quanto? Para uma área como essa, um meio balde desse daqui estaria suficiente. Então agora, essa segunda camada, nós vamos colocar de terra pura. É só uma terra pura. Aquela mesma terra que nós colocamos lá, nós vamos colocar de volta. Imaginemos que aqui então, nós tenhamos mais 25 centímetros dessa terra, que é simplesmente a terra de cima colocada aqui. Agora nós vamos colocar, no caso de árvores, isso é válido mais para árvores, né? Existe uma pedra de ancoragem, onde nós colocamos justamente nessa segunda camada. Então o topo da segunda camada é onde vai ficar essa pedra. Ela tem que ficar da altura nesses 25 centímetros intermediários. É uma pedra grande
que vai acontecer? Quando a raiz da árvore vier, ela vai abrir e vai se ancorar aqui nessa pedra. Então vai fazer com que ela abra a raiz no solo e fique extremamente firme. É muito bonito de ver como que ela conta as árvores, com ventanias, árvores em volta que às vezes caíam e nenhuma árvore do colégio foi derrubada. Então, aqui está a âncora. Ela não é por cima da segunda camada, tá? Que senão a camada superior fica muito rasa. O topo dela encerrando na segunda camada. Então a terra vai ter que vir daqui para cima. Ok? Então, nós vamos colocar ela aqui no meio. E agora a gente pode colocar o restante da terra. Não, essa aqui não vai folha. Agora nós completamos com o restante da terra, o restante do calcário e o pó de rocha. Então nós fizemos a primeira camada, colocamos a segunda camada, que era só terra, estamos na terceira camada, que é igual à primeira, onde é terra, calcário, pó de rocha, as folhas, esterco, humus de minhoca, ela vai ser enriquecida. Então veja, aqui de novo o pó de rocha, o outro meio quilinho de pó de rocha, né? Que nós colocamos aqui os 250 gramas de calcário, meio quilo de pó de rocha. Aqueles que desejarem saber com certeza, pode colocar metade daquelas folhas que estão ali. Então veja, aqueles que quiserem exatamente saber qual que seria a quantidade de esterco de galinha, de humus de minhoca, então existe um laboratório que chama-se AGLabs, L-A-B-S, nos Estados Unidos. Nós inclusive mandamos para lá a nossa terra para analisar. A análise fica em $50, hoje R$100, e gastamos R$80 de SEDEX para fazer a amostragem. E eles vão dar a composição com o patamar de nutrientes, que seria equivalente ao que nós conhecemos como do Éder. Ninguém sabe exatamente qual que é, mas o que seria ideal que se conhece de nutrientes das plantas. Por isso que é interessante o resultado deles. Então manda lá para o AGLabs e eles vão dar a quantidade de acordo com o que você tem na região. Então eles perguntam, com o que você quer fazer? Aí você vai lá marcar uma listinha. Eu tenho o esterco de galinha, eu tenho as folhas das árvores, eu tenho, o que mais? Tenho calcário e tenho pó de rocha. Esses são os itens que eu quero fazer. Então eles vão fazer a composição, vocês vão dizer o que vocês querem plantar, ele vai te dar exatamente a quantidade de cada nutriente em função da amostragem de solo que você fez. Para fazer essa amostragem de solo, você vai no seu terreno, faz uma coleta naquela área, porque os terrenos também muito grandes, eles variam de solo. Vamos imaginar que o nosso pomar fosse essa capela. Então eu tiro aqueles primeiros 5 centímetros da camada, essa camada mais suja de capim, né? Como se fosse roçar. Aí eu já pego a camada, cavo 10 centímetros. Pego essa amostra, coloco num saco plástico. Faço em 3 pontos, misturo ela e dessa mistura eu tiro meio quilo. E coloco num saquinho, põe no SEDEX e mando para os Estados Unidos. Basicamente é isso, eles vão te dar toda a instrução. Vamos imaginar, aqui está um pouquinho abaixo ainda, né? Porque não trouxemos exatamente a quantidade total de terra, mas nós já estaríamos a 5 centímetros da camada superficial. Nesse ponto que vem a restauração dos minerais, que é uma restauração que usa um outro recurso da natureza, que é a água do mar. Porque a água do mar contém todos os minerais. No caso de usar a água do mar, realmente não seria necessário usar o pó de rocha, que foi mais o que Deus falou, né? Mas nem todos têm esse acesso. Então você pode utilizar a água do mar numa proporção de 1:10. Dilui a água em 10 partes, 1 litro de água do mar para 10 litros de água, certo? Faz aquela diluição e coloca aproximadamente aqui, você vai regar uma vez por ano, com mais ou menos 1 litro em cada pé. 1 litro de água do mar. Quem não tem água do mar, como nós utilizamos lá inicialmente, aquele sal de Mossoró, é o sal de boi, que tem muitos minerais também, não são todos, mas tem muitos minerais e funciona. A gente dilui ele na água e joga aqui, que seria já o suficiente, né? A gente utiliza aproximadamente assim, um meio copinho, né, para diluir num litro d'água. 100 gramas para diluir num litro d'água. É de ano em ano. Alguns, é que é meio nojento, acho que eu prefiro usar o sal. Mas você poderia ir no abatedouro e pegar o sangue de animais também. Aquele sangue, ele faz a mesma coisa. O sangue, ele tem todos os itens da tabela periódica, né? Todos os minerais colocados aqui. Então, encerrado tudo isso daqui, a gente vai ver que a gente não vai plantar um quiabo numa cova. A ideia é a seguinte. Eu vou colocar aqui, agora, uma muda. A muda, vamos imaginar uma muda de caqui. Eu tenho uma cova que ela é maravilhosa. Eu não vou deixar ela sozinha aqui. Eu vou colocar aqui o pé de caqui. O caqui leva para virar uma árvore o quê? 4 anos? 5 anos? O que a gente faz com essa terra maravilhosa? Eu vou plantar aqui do lado um pé de maracujá. Que ele vai vir, vai crescer, vai proteger a minha plantinha aqui. E em 2 anos ele morre. Do outro lado eu vou plantar um pé de tomate
ou de beterraba, ou de berinjela. Eu vou fazer a minha hortinha aqui. Então eu não tenho mais trabalho, é só isso daqui. Mas olha a experiência interessante que nós tivemos lá. No meio das minhas berinjelas lá, eu plantei uns pés de tomates e nem fiz estaca. Eu queria ver o que é, só para ver o que ia acontecer. Gente, eu colhi tanto tomate e não deu praga. Muito, muito tomate. As berinjelas, coisa mais linda, a abobrinha. O que mais nós plantamos lá? Foi o quiabo, pimentão, aquela pimenta cambuci. Pés assim, próximos uns do outro, que se pudesse ter mais um, subiu no outro, que ficou ali junto com o outro. E as coisas ficam aquela coisa assim que visualmente não é o aspecto mais bonito e mais organizado. Mas o resultado nos impressionou. Ao invés de nós fazermos uma cova, nós fizemos trincheiras. E usamos aquele ambiente para isso. Então, veja, o consórcio, as plantas que crescem juntas, que não são da mesma família, elas se fortalecem, né? Elas têm as que. Agora, quando você planta coisas da mesma família, só um minutinho, Fábio, o que acontece? Geralmente cresce só mais forte e os outros morrem. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então vejam, nós temos aqui algumas coisas ainda a aprender com essas sementes que não são. Existe um consórcio de plantas que funciona e alguns não. Por exemplo, numa das áreas, a abobrinha foi bem porque ela estava perto do tomate. Onde não tinha tomate, a abobrinha morreu. Então ela estava perto do pimentão e do quiabo. Então eu preciso entender, eu não sei o motivo, né? Mas a gente viu que de um lado deu doença e na outra não deu, só na abobrinha. Não, serve para semente também. Mas a questão das sementes, eu poderia semear aqui, é que depois você tem que rarear. Então quando eu ponho a muda, ela já vem direto. E outra vantagem da muda é para o que nós vamos fazer agora. Despeja toda a folha aqui. Sobre esse modelo aqui, você tem duas opções. Porque ela não posso deixar essa terra nua. Então como é que eu vou fazer para não deixar ela, senão ela perde umidade? Tudo isso aqui que nós fizemos não pode ficar assim. Uma das soluções é pegar seixo, aquele, né, tipo pedra 3, seixo grande, e colocar por cima de toda ela, né, um pedregulho de rio. Poderia colocar, fica bonitinho, tal, mas ele não é muito funcional para as próximas colocações, né, dos próximos nutrientes. Então, o que nós indicamos que é o mais simples para o sítio? Essa mesma folha que você pegou, você vai fazer um ninho. Lembremos que as mudas são como os bebezinhos. Como é que os bebezinhos gostam de ficar? Lugar quentinho, aconchegante, é um ninho. A nossa muda é um bebezinho. Nós precisamos proteger do vento, do sol excessivo. Então a ideia é fazer isso daqui um bolo grande, grande mesmo. Pode ser o capim que está do lado, que eu cortei. Gente, nós não vamos fazer aquele pomar todo rastelado, todo carpido, tudo bonitinho na terra. Aquilo é terrível. Se você fizer isso, você vai ter pragas, você vai ter plantas fracas, formigas. Não é essa a ideia. Nós precisamos deixar a natureza e ali, aquele capim que vai crescendo, nós cortamos aquela grama e joga aqui. Aí nós abrimos isso, faz como se fosse um ninho, porque esse capim não pode ficar no pé da muda, senão ele apodrece, né? Deixa ela aqui afastadinha e planta ela aqui no meio. E as outras mudinhas que eu falei para não usar semente, é porque aqui nos cantinhos eu abro também pequenos ninhos e coloco as mudinhas das hortaliças. Então é mais fácil do que se eu puser uma semente, né? Aí eu posso aproveitar a mesma cova sem precisar ficar regando, sem precisar ficar adubando novamente, nada disso. Certo? Então você tem aqui, fez um trabalho só, um trabalho único. Acabou. Agora nós vamos lá acompanhando. Tem alguma formiga, algum material? Porque no sistema agroflorestal, agora, isso aqui encerrou o método do anjo da cova, acabou que era específico para isso. O sistema agroflorestal, o que é? Você tem uma escala de biodiversidade, plantas que se consorciam e se ajudam. Mas o princípio básico é a observação. Ver o que funciona, ver o que não funciona. Observar os nossos alertas, os nossos detetives da natureza. Quem que são os detetives da natureza? As pragas, as formigas, as ervas daninhas. Por exemplo, se eu vejo que as formigas estão indo para essa planta aqui, eu descubro que ela está fraca. Alguma coisa está errada aqui. Por exemplo, eu plantei um pé de mirtilo desse jeito aqui. No começo ele foi bem, e depois eu vi que as formigas começaram a atacar ele. O que estava acontecendo? Muito mato em volta, e eu exagerei no calcário. Depois eu aprendi que o mirtilo não gosta de terra muito neutra, ele gosta de terra um pouquinho mais ácida, então ele está tendo dificuldade. Eu coloquei calcário demais. Eu sei que ali não tem muito problema, então eu vou precisar ajudar a consertar aquela terra. Outra coisa, se eu tenho nós tivemos uma goiabeira lá,
deu um formigueiro embaixo dela, começou a atacar tal. O que nós fizemos? Podamos. Ao invés de matar a formiga, nós podamos a goiabeira. No dia seguinte, as formigas tinham ido embora. E aquela goiabeira veio, floresceu e cresceu. E estavam simplesmente acabando com ela. Se você vê numa árvore, uma erva de passarinho, você sabe que é porque é uma árvore que não sofreu poda, é uma árvore mal cuidada. Então nós precisamos, uma parasita, vamos chamar qualquer. Eu tenho que saber, aquele galho lá está demais. É um galho que eu vou podar. Eu preciso fazer o que nós chamamos de uma poda cosmética. E se eu tenho uma poda aqui, adivinha o que eu faço com esses galhos, com essas pontas, essas ervas que ficaram ruins? Eu levanto um pouquinho esse capim, jogo tudo aqui por baixo. Não pode ficar alto da terra, porque senão entra da cupim, da isso aqui, ele não apodrece. Eu tenho que deixar ele, todo ele úmido, bem picado para ele ficar em contato com o chão e apodrecer. E ele vai ficar por cima dessa planta e vai ajudar tudo isso daqui a crescer mais forte. A própria planta, ela se ajuda. Ela fornece matéria orgânica para ela mesma. E assim vai sendo feito o ciclo. Tudo aquilo que eu puder agregar aqui vai ser ótimo para o meu ciclo. Quando dá aquela época de frio, no nosso caso lá o inverno que é seco. É frio e seco. 2 meses, 3 meses sem chuva, lá no fim do mês de julho. Eu vou olhar aqui, levanto essa folha, coloco a mão embaixo, adivinha como é que está a terra? Molhada e quente. A terra está ali, permanece, não deixa a planta esfriar. Então aquilo é importantíssimo para a plantinha pequena sobreviver. Irmãos, eu vejo nesse método aqui a maravilha da mão de Deus. É só isso que eu posso falar. Então outros métodos são funcionais? São. Mas o caso é o seguinte, isso daqui, depois semanalmente, ou nas minhas idas, nos trabalhos do sítio, como é que eu vou? Eu vou fazendo as aparas, fazendo as podas, recompondo isso daqui e volto com os frutos. Essa é a dinâmica. Eu não tenho que ficar vindo aqui adubando, fazendo outras coisas, regando, gastando o sistema de irrigação. Nada disso. É sempre algo que eu faço, trabalho uma vez só. Depois o trabalho é leve. Por isso que se torna a jardinagem. Quando já foi feito um plantio, vamos imaginar, não fiz o método anjo, já está plantado. O que eu faço? Faz esse monte, faz esse ninho de folhas em volta dela. Mesmo árvores grandes precisam desse ninho de folhas, certo? Isso também vai ajudar. Então é o ninho com a poda. Agora, às vezes, plantas já doentes vão precisar de uma cauda bordaleza. Aí entra num tratamento específico da doença. Assim como é para nós, tem essas doenças. Qual que é o princípio desse método que nós estamos ensinando para os irmãos? É o mesmo princípio da reforma de saúde. Quando nós fortalecemos a planta, nós não precisamos de pesticidas, porque as pestes, as pragas não atacam. Ela tem um organismo forte que não vai atacar. Não é que nós vamos evitar as doenças, evitar as pragas. E quando a praga vier, ela vai tirar aquilo que não precisa. Isso no ideal. Então a planta que está fraca, que não tem, ela vai ser cortada e vai servir outra planta. Agora vamos imaginar aqui que nós tivéssemos isso numa linha. Vamos imaginar que eu tivesse aqui um canteiro. Eu quero fazer um canteiro. Quero fazer um canteiro, tenho o meu solo natural desse método. Então uma adaptação para raízes mais leves. Então a primeira coisa, eu tiro aquela camada de capim e deixo ela aqui do lado. É o que nós chamamos de método de dupla escavação. Eu vou trabalhar de metro em metro nessa sequência que eu vou mostrar para os irmãos agora. A cada metro. Faço a capina aqui em cima, jogo aqui do lado na primeira vez. Aí, com uma enxada como essa, eu preciso entrar na terra aproximadamente na profundidade dela. Certo? Então o que eu vou fazer nesse metro? É como se eu estivesse afofando a terra. Então eu venho aqui, pico essa terra aqui. Tá? Eu vou picando essa terra aqui. Eu entro nela e vou picando. Vamos imaginar, eu vou fazendo aqui, né, nesse metro. Eu vou picando a terra nessa profundidade. Tá? Aí o que eu faço no próximo metro? Ao tirar aquela camada superficial, eu vou jogar nesse metro de trás. Aqueles primeiros 2 centímetros. Então vamos imaginar que eu estivesse na sequência aqui. Então eu tiro esses 2 centímetros aqui, jogo aqui por cima. Joguei aqui por cima, dei uma revolvida na terra e volto para cá. Jogar o pó de rocha, jogo o calcário e faço o mesmo trabalho na profundidade da enxada de revolver aquela terra. Primeiro eu tiro a folha. O mato ele tem que sair desse processo, ele joga ele para um lado. A camada de cima, jogo para de trás. Pico ela com o pó de rocha. Vou para a camada da frente. Tiro o mato, jogo para o lado. Pego a camadinha de cima, jogo para de trás. Essa camadinha de cima da primeira, eu vou jogar lá na última, que foi a que sobrou. E depois que eu fiz tudo isso, eu pego todo o mato que eu tirei e jogo ele aqui em cima. De novo, dupla escavação por quê? Porque eu tiro uma capa, jogo para de trás.
e depois eu escavo na profundidade da enxada. E assim eu vou fazendo esse trabalho de ida e volta. Dá para fazer um belo de um canteiro, uma forma fácil, para quem quer fazer alguma coisa de um temperinho ali perto de casa. Funciona muito bem para coisas de raízes rasas. Um sabiá, uma andorinha, um curió no meu jardim. No meu caminho tocando voa, a sirema canta rindo pra mim. Coruja cuida dos filhotes perto de um bem-te-vi. Uma pupunha ruída assim só pode ser passarinho. Na primavera de flor em flor, enchendo os ares de tanta cor, são o amor do meu Deus Criador revelado a mim. Ando sanhaço, tesourinha, reduziu seu pulim. Longe no meio de uma clareira está escondido o papacapim. E na varanda quem faz ninho é o casal Bigodinho. Quando se ouve um zum-zum assim, só pode ser passarinho. Uma visita de cor